muito boa noite para você. Hoje, dia 15 de novembro, foi dia de eleger prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras nas 139 cidades aqui do Tocantins. A apuração das urnas foi finalizada. Ana Paula Reiban tem as informações para a gente. Nós vamos conversar com ela agora. Oi, Ana. Oi, Roger. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui na frente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Os técnicos do setor de tecnologia e informação estão finalizando aí as últimas questões relacionadas às eleições deste domingo. Cerca de 1.035.000 eleitores estavam aptos a votar no Tocantins este ano. Por volta das 7 horas da noite, o TRE já tinha recebido praticamente todos os boletins de urnas eletrônicas do estado, mas os dados, os resultados só foram informados depois das 8 da noite. Isso porque este ano houve uma mudança na Justiça Eleitoral brasileira. Antes, os TREs faziam a divulgação dos resultados. E este ano, esses dados foram centralizados em Brasília, no Superior Tribunal Eleitoral. Mais cedo, durante uma entrevista coletiva, o presidente do TRE, o desembargador Eurípides Lamounier, ele informou que as eleições nos 139 municípios do estado foram consideradas bem tranquilas. Foram registradas 52 ocorrências em todo o estado. Deste total, 20 ocorrências são relacionadas a bocas de urna, 6 ocorrências relacionadas à compra de voto e mais 4 que têm ligação com transporte ilegal de eleitores. E houve também um registro apenas de agressão física, que envolveu inclusive um servidor da Justiça Eleitoral no norte do Tocantins. E essa ocorrência está sendo apurada aqui, especialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Em Palmas, a prefeita, a candidata à Prefeitura de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, ela foi confirmada como prefeita da capital, com mais de 36% do total de votos. Em Gurupi, a candidata Josi Nunes, do PROS, foi confirmada também como prefeita da cidade de Gurupi. Roger? Obrigado, Ana, pelas suas informações. 2 mulheres assumindo aí 2 das maiores cidades aqui do nosso estado. Inclusive, é sobre isso que nós vamos falar agora. A gente vai fazer um panorama das 3 maiores cidades do nosso estado. Depois da confirmação da vitória, a prefeita reeleita de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, comemorou no comitê do partido. Ribeiro, do PSDB, foi reeleita prefeita de Palmas com mais de 45.000 votos. Ela chegou aqui à sede do partido, onde foi realizada a festa da vitória, pouco depois das 8 da noite, assim que foi divulgado o resultado oficial. Aqui ela já era esperada por dezenas de pessoas que estavam aqui desde cerca de 6 da tarde. Houve muita festa, inclusive quando o resultado foi divulgado, eles colocaram o resultado no telão, mesmo antes da prefeita chegar aqui, a festa já começou. No palanque, ela fez um discurso falando sobre gratidão, agradecendo o apoio das pessoas e dizendo que o momento é de trabalho e que deve governar não apenas para as pessoas que votaram nela, mas para todos os palmenses. E a partir do dia 1º de janeiro de 2021, com fé em Deus, nós governamos de forma democrática para todos os palmenses. A festa oficial terminou aqui no comitê. A previsão é de que não haja uma carreata oficial e daqui ela seguiu para se reunir com os vereadores. A assessoria não confirmou se essa reunião vai ser pessoal ou por telefone, mas a previsão é de que ela já comece a articular com os vereadores eleitos como deve ser a administração em 2021. Nós vamos ver agora um perfil da prefeita reeleita de Palmas. Cíntia Alves Caetano Ribeiro tem 43 anos e nasceu em Anápolis, Goiás. É formada em fonoaudiologia e pós-graduada em Direito e Combate à Corrupção. Cíntia Ribeiro é viúva do senador João Ribeiro, com quem tem um filho. Foi candidata a vice-governadora em 2014, mas não ganhou a eleição. Em 2016, foi eleita vice-prefeita de Palmas. Assumiu o cargo em 2018, com a renúncia de Carlos Amasta, então prefeito. Atualmente é também presidente estadual do PSDB no Tocantins e ocupa ainda o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Prefeitos. Nós vamos para Araguaína, segunda maior cidade do estado. Túlio Alves é quem conta o resultado das urnas por lá.
Depois de mais de 3 horas de apuração, o resultado final apontou Wagner Rodrigues do Solidariedade como o novo prefeito de Araguaína. Apoiadores se reuniram na Avenida Filadélfia para comemorar a vitória. Já o prefeito eleito da cidade acompanhou a apuração em uma chácara, ao lado de familiares e amigos, e recebeu emocionado a notícia da vitória. Sentimento de muita gratidão pela população ter entendido que esse é o melhor projeto para o futuro da cidade. Então, sou muito grato a todos, ao prefeito Ronaldo Dimas, à população, a todos aqueles que nos acompanharam, ao meu vice-prefeito Marcos Marcelo, e a convicção de que temos uma responsabilidade muito grande, que nós vamos fazer o melhor pela cidade de Araguaína. No sul do estado foi eleita Josi Nunes do PROS. Com a confirmação matemática da vitória, antes mesmo da apuração de 100% das urnas, a prefeita eleita já estava nas ruas comemorando. Você viu nessas imagens muita comemoração, né? Essa festa ela deve se estender pelos próximos dias. Mas é importante reforçar que nós ainda estamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Inclusive, o Tocantins tem registrado alta nas mortes por causa da Covid-19 nesses últimos dias. As medidas de prevenção, elas são necessárias. Nós vamos, inclusive, ver os números mais atuais da pandemia. O boletim foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos dar uma olhada? Olha só, nós temos 78.077 casos confirmados, 1.137 pessoas morreram por causa da Covid-19. Atualmente, nós temos 7.351 casos ativos, pessoas que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. Essas pessoas, inclusive, não devem ter votado hoje, né? A recomendação era ficar em casa. Mas o número de recuperados é de 69.589 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. A Polícia Militar divulgou um balanço da Operação Eleições 2020, realizada entre os dias 11 e 15 de novembro. São 9 crimes relacionados às eleições, 6 contra candidatos, 31 crimes eleitorais e 38 prisões e conduções. Uma ocorrência foi a morte do candidato a vereador Jean Carlos Frazão, do MDB. Ele morreu na manhã de hoje em Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto. O candidato tinha 47 anos de idade. E o esquadrão antibombas da polícia também teve trabalho nesse domingo de eleições. Explosivos foram encontrados em uma casa no Jardim Taquari, aqui na capital. O local teve que ser isolado até a chegada do esquadrão antibomba. Os explosivos foram encontrados em um cômodo que fica ao lado da cozinha. A polícia conseguiu descobrir que o suspeito de 22 anos utilizaria os explosivos para detonar presídios aqui na capital. Esse tipo de explosivo é usado para detonar rochas. Foram 5 cartuchos apreendidos, um total de 7 quilos. Fizemos a abordagem na chegada e verificamos que ele trazia um invólucro com 5 cartuchos, de material explosivo, e imediatamente nós acionamos, após a abordagem, nós isolamos o local, acionamos o esquadrão antibombas da CIOI e fizemos todos os protocolos legais relativos a esse tipo de procedimento, esse tipo de ocorrência com artefato explosivo. Vamos voltar a falar da festa dos eleitos. O repórter Guilherme Lima acompanhou a votação e também a apuração em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Ele conta pra gente agora o resultado. Aqui em Paraíso do Tocantins, o candidato eleito foi Célcio Moraes, do MDB, com 72% dos votos. Ele tem 34 anos, é natural de Paraíso e está como então vice-prefeito do município. Esse ano foi a primeira vez que ele se candidatou ao cargo de gestor municipal. Globo nas eleições 2020. Em Miracema, Camila Fernandes de Araújo, do MDB, foi eleita com 53,03% dos votos. Camila, do MDB, foi eleita prefeita aqui em Miracema do Tocantins com a maioria dos votos. Ela já fez o primeiro circuito em frente à casa dela, aqui na Avenida Tocantins, próxima à praça Ponto de Apoio. Ela também organizou uma carreata em comemoração à vitória aqui no centro da cidade. Ela nunca se candidatou a nenhum cargo. Essa é a primeira vez da Camila na política. E nós tivemos eleições acirradas em municípios aqui do nosso estado. Nós trouxemos aqui no nosso telão uma cidades que tiveram uma diferença de no máximo 20 votos entre o eleito e o segundo colocado. Vamos dar uma olhada? Olha só, em Lizarda a diferença foi de 10 votos. Quem venceu foi a professora Sussu, do DEM.
Em Luzinópolis, nós temos 13 votos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. O eleito foi o João Português, do Podemos. Em Santa Rita do Tocantins, 14 votos de diferença. A eleita foi a Neguinha, do restaurante do DEM. Já em Pindorama do Tocantins, 17 votos. Doutor Tiago, do PL, levou a melhor. Em Jaú do Tocantins, também com 17 votos, a Luciene Araújo, do PSD, foi a vencedora. Mas o que acontece, por exemplo, quando a cidade tem apenas um candidato a prefeito? Praticamente o voto do próprio político garante a eleição. E foi isso que aconteceu em duas cidades aqui do estado, Nova Rosalândia e Barrolândia. Um único voto definiu logo nas primeiras horas quem seria o próximo prefeito de Nova Rosalândia, no Tocantins. É que na cidade apenas uma pessoa se candidatou ao cargo. O professor Enoque, do PSC, foi eleito. De acordo com a legislação eleitoral, é considerada eleita a pessoa que tem maioria dos votos e não são computados os brancos e nulos. Ou seja, o candidato único que não tem concorrência precisa de um voto para garantir a vitória. Assim, se o candidato tiver apenas um voto dele, ele será considerado eleito, porque não existe um percentual mínimo. Em Barrolândia, também no Tocantins, pouco mais de 4.300 eleitores foram às urnas. Adriano Ribeiro, do DEM, se reelegeu. Ele era o único candidato à prefeitura da cidade. A democracia é feita de conjunto, né? Então, um candidato só é estranho. O eleitor fica sem opção. Em mais de 100 municípios brasileiros, essa situação se repetiu. Só uma pessoa se candidatou ao cargo de prefeito e foi eleita. Às vezes as pessoas votam nulo, deixam de votar, porque aquele candidato às vezes não é o que simpatiza a ele, né? Então a importância de de um candidato, né? A vantagem é única, é a paz. É a paz que nós temos na campanha política. Esse ano foi diferente por causa dessa crise sanitária, né? Mas a vontade de exercer a democracia supera as dificuldades da pandemia, da idade e até mesmo de locomoção. Em todo o estado, são mais de 170 mil eleitores aptos a votar com mais de 60 anos. Olha só. O voto e a idade, essa relação que existe muito tempo antes da abertura dos portões para o encontro com a urna. Exercer a cidadania, que eu acho muito importante, porque se você não faz seu papel também, não tem como você cobrar de alguém por algo que não foi feito, pela má gestão, coisas assim, nesse sentido. Então, eu acho que é um dever da gente. Aos 67 anos, o seu José Geraldo faz questão de manter essa relação em dia. Venho com o mesmo entusiasmo da primeira vez. Sempre procurei chegar a ser primeiro, para poder cumprir minha obrigação cívica, né, de eleger nossos representantes que possam buscar as reivindicações do povo. Relação duradoura. Este casal sabe bem o que isso significa. Juntos no amor e no voto. Sabe quando eu comecei a votar? Eu estava com 17 anos na primeira votação que eu fiz. Eu tenho o prazer de votar. Mesmo no meio da epidemia, mas nós, que não é para sair de casa, mas nós saímos e viemos dar esse voto de amor. O voto que lembra também outros tempos, da bicicleta trancada com um cadeado, enquanto urna e eleitor exercem o poder de escolha. Eu moro na 51, ninguém voa de bicicleta, não quero esse meu genro me levar lá não. Nessas eleições, aptos a votar são mais de 170 mil eleitores acima dos 60 anos no Tocantins. Já na faixa etária entre 60 e 69 anos, só aqui na capital, são mais de 12 mil eleitores. Mas teve reclamação. Olha só a situação da dona Soraya. Com dificuldades para andar, os 50 degraus dos 2 lances de escada que levam à urna deixaram o domingo mais difícil. Quase não subi. E agora me colocar mais um andar para cima. Sem justo. O dia que eu fiz o recadastramento lá, eu pedi para me mudar de seção, colocar um lugar plano. Não me colocaram. O local tem rampa de acesso, mas o caminho era mais complicado, segundo a filha. A rampa ela é muito mais longe, a locomoção dela da entrada para a rampa até chegar lá em cima é muito maior. E não tem uma cadeira de roda, não tem nada para dar esse suporte. Já o seu Ailton, que é cadeirante, não teve problema. Foi muito tranquilo, foi muito sossegado, tranquilo. Direitinho, não tem problema nenhum.
Mesmo com dificuldades, exercendo a cidadania, a democracia, né? A qualquer momento a gente volta com mais notícias, mais informações sobre as eleições e é claro que nos nossos telejornais todo o panorama completo para você. Globo nas eleições de 2020.